Deus a criou. Fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O ser vivo mais velho existente na Terra é uma árvore. Mas você já parou para pensar como elas nascem, crescem, vivem e sobrevivem? Já pensou que as árvores são a origem de muitas coisas que usamos todos os dias? Do início ao fim de nossas vidas? Isso sem falar que são elas que enchem os nossos pulmões e são as responsáveis pelo ar que respiramos. Oxigênio, o elemento vital que nossa vida depende. Elas estão por todas as partes, com suas sombras, exalando seus perfumes, impressionando por suas cores, flores e frutos. Elas são fortes, presentes e silenciosas. Enquanto vivemos nossas vidas em alta velocidade, as árvores parecem ficar paradas, parecem estar ali, intactas, imóveis. Mas embora não possamos ver, ela é um dos seres em movimento mais poderosos que existem na Terra, da cabeça aos pés. Elas cobriam 4/5 de todo o globo. Hoje, elas ainda cobrem quase metade dos continentes da Terra. Mas o império das árvores começa pequeno. É difícil pensar que de uma semente pequenininha pode germinar, nascer e se transformar em uma gigante. Mas para chegar lá, todo um processo é muito importante. Ela enfrenta terríveis adversidades. A semente tem que cair em solo fértil apropriado, seguro de predadores, com umidade suficiente para amolecer e provocar o rompimento da casca, permitindo a entrada do oxigênio e da água, proporcionando que ela se desenvolva. Se conseguir passar dessa etapa, a árvore bebê já tem o essencial para sobreviver. Uma raiz que suga do solo água e sais minerais, os vasos que levam a solução às folhas, responsáveis por fabricar alimento para as outras partes da árvore, e o tecido, que distribui os nutrientes das folhas para o resto da planta. A árvore torna-se madura quando está pronta para se reproduzir. Sempre há algum tipo de árvore que pode crescer em qualquer lugar, enraizada profundamente ou curvando-se ao vento, encontrando apoio em um terreno rochoso ou coberta de gelo. Elas são símbolos da resiliência, ou seja, da capacidade de superar dificuldades. A árvore da vida de Kalok, no Olympic National Park, em Washington, vive e resiste, mesmo que suas raízes lutem continuamente para se fixar no solo. É uma árvore extraordinária que nos ensina a resistir, mesmo em situações extremas de recursos limitados. Há lugares em que as árvores só crescem quando os habitantes permitem. Em outras situações, é a agricultura que não deixa lugar para as árvores. Os incêndios também as destroem. Depois que as chamas devastam uma floresta, algumas espécies sobrevivem e despertam para a vida. Mesmo quando muito danificadas, continuam crescendo e se desenvolvendo, marcadas pela prova de fogo pelas quais passaram. Juntas, algumas espécies se protegem dos ventos e outras ameaças. Suas raízes profundas sobrevivem ao tempo e às ações da natureza porque se entrelaçam, sustentando-se umas às outras para seu contínuo crescimento, interligadas. Ela é também o refúgio natural para plantas e algumas espécies de animais. As árvores são as únicas espécies que produzem o seu próprio alimento, que depende apenas da luz do sol e do dióxido de carbono. Mesmo mortas, as árvores têm o poder de preparar tudo para a próxima geração. Não há barreiras para a fertilidade de uma árvore. Elas são resistentes e persistentes.
mas nenhuma é mais nobre que o carvalho. Fácil se impressionar pela sua enormidade, a sua forte presença, mas mal sabem o que passam diariamente para serem assim. Eles têm 100, 200, 300, 400 anos ou mais, diferente das outras espécies que têm madeira mais frágil e não duram tanto. Eles crescem bem devagar, de forma a produzir madeira bastante forte e de alta densidade. Eles estão ali para perdurar. O carvalho tem um arsenal impressionante de forma de defesa. A espécie permite uma certa invasão de depredadores, mas passando de um determinado ponto, os carvalhos lutam. As lagartas que se alimentam de suas folhas são exemplo dessa luta inteligente. Quando há uma grande quantidade de lagartas famintas se alimentando dele, o carvalho reage, produzindo químicas como ácidos que se acumulam nas folhas. Ao se alimentarem dessas folhas contaminadas, as lagartas têm um metabolismo desacelerado e assim elas vão se alimentando menos e crescendo pouco, ficando incapazes de pôr muitos ovos. No inverno, enquanto as outras árvores perdem as folhas rapidamente, eles seguram as dele e levam meses e meses para perderem todas. O carvalho é a espécie de árvore que absorve as maiores consequências das tempestades. Quanto mais enfrentam, mais fortes eles ficam. Suas raízes se aprofundam mais na terra e seu caule se torna mais oposto, sendo impossível uma tempestade arrancá-lo ou derrubá-lo. Cada tempestade para o carvalho é mais um desafio a ser vencido, e não uma ameaça. Assim somos nós, marcados, mais fortes, com raízes firmes e profundas. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Plante a sua colheita, se alimente de frutos do bem. Aguarde no Senhor e Deus vai prosperar o fruto das suas mãos. Que sejamos como Ele, árvore plantada junto ao ribeiro de águas, e na estação própria, tudo quanto fizer prosperará. Que sejamos árvores com raízes valorosas, árvores férteis, produtivas, árvores mais que vencedoras.